Então, vamos lá. Uma pessoa fez o seguinte cálculo: 1 hora 34 minutos e 52 segundos é, vezes 2 é igual a 2 horas 68 minutos e 104 segundos. Mostre passo a passo como ela chegou a esse resultado, depois apresente a mesma expressão de maneira reduzida. É aquela parte que eu expliquei para vocês. Vocês não podem apresentar, não é isso? Esse resultado desta forma, porque os minutos, se a gente observar ali, eu tenho 68 minutos e 104 segundos, ou seja, eles estão além dos 60, onde eu vou limitar. Ora, ele pode ter qualquer valor numérico, mas o minuto e o segundo, eles não podem ultrapassar. Chegou em 59, quando vira para 60, então, quando acontece isso com segundos, ele vira 1 minuto. E a mesma coisa vai acontecer. Do minuto, quando chega em 59, quando ele vira para 60, ele não apresenta o número 60. Ele vai virar o quê? 1 hora. Porque 60 minutos é igual a 1 hora. Então pronto, vamos lá. Primeiro, o que foi que eu fiz aqui? Ele primeiro quer que você mostre como foi que foi feito o resultado. Então, ele pode ter feito assim, ó, 2 vezes 1 hora corresponde a 2 horas, é isso? Depois, 2 vezes 34 minutos é igual a 68 minutos. E, por fim, 2 vezes 52 segundos é igual a 104 segundos. O que acontece é o seguinte, ele quer que a gente agora apresente, então ele pode ter feito desta forma daqui, multiplicou cada um deles, as medidas de tempo, lembrando que elas são independentes, mas ele quer que a gente apresente essa expressão de maneira reduzida. Bom, o que é que eu faço aqui para reduzir? Eu tenho que lembrar que, deixa eu até mudar aqui de cor, 104 segundos é a mesma coisa que 60 segundos, não é isso? Mais 44 segundos. E que 60 segundos equivale a mais 1 minuto que vai ser doado aqui. Então, pronto. Então, aqui vai ficar equivalente a 69 minutos, ok? Esses 69 minutos equivale a 60 minutos mais 9 minutos. O que é que acontece? 60 minutos, ele equivale a 1 hora. Então, eu vou doar mais 1 hora para cá. Então, meu resultado aqui, 2 horas mais 1 hora, ele vai ficar equivalente a 3 horas. Então, o resultado na forma mais reduzida vai ser assim, 3 horas, 9 minutos, já que esse 60 ele foi embora, ele foi transformado em mais 1 hora, mais 9 minutos, então 9 minutos. E esse 60 aqui também ele foi embora porque ele foi transformado em mais 1 minuto, e 44 segundos. Tá aí. Então esse é o resultado dessa questão. Alguma pergunta? Então vamos prosseguir aqui. Bora lá. Questão de número 44. Adriana estuda por 1 hora 52 minutos e 20 segundos diariamente. No dia anterior ao que tem prova, ela costuma estudar o dobro do tempo ininterruptamente. Aí vem a pergunta A. Quanto tempo a Adriana estuda no dia anterior à prova? Então, se ela estuda o dobro, vamos calcular o dobro. Então, vamos pegar aqui, 1 hora, que letra A? 1 hora
52 minutos e 20 segundos. Se é o dobro, vamos multiplicar por 2. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes 20, 40 segundos. 2 vezes 52 dá 104 minutos, não é isso? E 2 vezes 1 dá 2 horas. Bom, o que é que vai acontecer aqui? 104 minutos, a gente já percebeu aí que ele não pode, não é isso? Os segundos ali tá tudo certinho. 104 minutos, eu vou ter o que aí? Alguém pode me dizer aí? O que é 104 é equivalente a quanto mais quanto? O que é que vocês podem me dizer aí? 104 minutos é equivalente a quanto mais quanto em minutos? Isso, então vai ser 60 minutos mais 44 minutos. Esses 60 minutos equivale a quanto em horas? Isso. Então, esses 104 minutos aqui, ele equivale a 60 minutos mais, no caso aqui, eu tenho 44 minutos. Esse 60, ó, ele equivale a 1 hora. Então, eu vou jogar mais 1 hora para cá. Então, meu resultado final é de 3 horas, 44 minutos e 40 segundos. Essa é a resposta da letra A. Deixa eu corrigir aqui esse negócio. Tá aí, 40 segundos. Ok? Bom, se ela começou a estudar às 12 horas, 15 minutos e 12 segundos, que horas ela terminou os seus estudos? A gente vai ter que fazer uma soma, não é isso? Vamos ter que fazer uma adição. Então, vamos fazer essa adição aqui. Letra B. Vamos pegar aqui, ó, 12 horas, 15 minutos, 12 segundos. E vamos somar com esse 2 horas, ou 3 horas, 44 minutos e 40 segundos. Então, vamos fazer essa soma daí. Então, vamos somar 3 horas mais 44 minutos e 40 segundos. Então, nós temos aqui o seguinte. Eu tenho 40 mais 12, 52 segundos. 15 mais 44, 5 mais 4, 9. 1 mais 4, 5, 59 minutos. 12 mais 3 dá 15. Então, tá aí o horário que ela terminou. Ela terminou às 15 horas, 59 minutos e 52 segundos. Quase às 4 horas da tarde, não é isso? Então, tá aí as duas respostas da questão. Alguma pergunta, turma? Vou esperar. Alguma pergunta em relação à multiplicação? Porque a gente vai ver divisão agora. Ok. Pronto. Vamos lá. Olha só. O que é que está acontecendo agora?
Da mesma forma que nós fizemos multiplicação do tempo por um número natural, a divisão também só pode ser realizada por um número natural. Então, eu só posso dividir horas, minutos e segundos por números naturais. Então, fiquem atentos a isso. Os exemplos que eu vou colocar aqui, eu vou explicar, vou colocar outros exemplos para explicar para vocês, porque aí vocês estão vendo a resposta, não vai adiantar muita coisa. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui exemplos diferentes. Divisão com números, divisão de medidas de tempo com números naturais. Então, por exemplo, eu tenho aqui, 34 horas. Vamos começar dividido por 3. O que é que vai acontecer? Primeiro você observa aí que esse 34 ele não é divisível por 3. Por quê? Vamos lembrar daquela regrinha? Quando é que eu sei que um número é divisível por 3? Quando a soma dos valores absolutos desses algarismos, não é isso? Ele é um número divisível por 3. Então, 3 mais 4, 7. 7 não é divisível por 3. Pronto. Aí você vai dizer, mas vai dar um número decimal? Não. Não pode dar número decimal. O que sobrar, a gente vai transformar em medida de tempo também. Como é que vai ser, então? Eu tenho 34 dividido por 3. Então, eu vou fazer aqui, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 3, nada. Baixou 4. Vai dar 1 de novo. Então, 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Sobrou 1 hora. O que é que acontece quando sobra 1 hora? 1 hora, gente, é igual a quanto? É igual a 60 minutos. Então, eu vou converter esse 1 hora em minutos. Aqui, eu já terminei. Já deu 11 horas. Mas tem uma sobra aqui, Ele não pode ter essa sobra na medida de tempo. Não pode ter resto. O resto tem que ser 0. Ok? Só pode ficar esse tempo daqui exato. O quociente aqui tem que ser exato e o resto tem que ser no final 0. 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, esse 1 hora que corresponde a 60 minutos, eu vou converter. Então, isso aqui é igual a 60 minutos. Então, E aqui, como eu já terminei, eu agora posso fazer essa divisão. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Sobrou esse 0 aqui, 0 aqui no resto e 0 no quociente. Pronto. Minha divisão está finalizada. Então, 34 horas dividido por 3 é a mesma coisa que 11 horas e 20 minutos. Vamos ver outro exemplo? Temos aqui agora 4 horas, 12 minutos, vou botar esse 12 não, vou botar um número que não seja uma divisão exata. Quatro horas, 15 minutos e 12 segundos, divididos por 2. Vamos lá. Então, temos aqui o seguinte. 4 dividido por 2, fácil. Já é uma divisão exata. Então, nós temos aqui 4 dividido por 2, dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. Pronto. Então, aqui, 2 horas. Vamos dividir 15. 15 dividido por 2, quem chega mais próximo? 7, não é isso? 7 vezes 2, 14. Para 15, 1. Sobrou
1 minuto. O que é que acontece quando sobra 1 minuto? Eu não posso. Então aqui, ó, eu já tenho minuto, já está finalizado. 1 minuto ele corresponde a 60 segundos. O que é que eu faço? Aqui tem 12 segundos. Então eu vou somar esses dois, ó. 12 mais 60 dá 72 segundos. Agora sim eu posso continuar a divisão. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6 para 7, 1. Baixou 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. Para 12, nada. Está aí o meu resultado da divisão. Antes que vocês perguntem, e se tiver resto em segundos? Não. Quando chegar em segundos, a divisão sempre vai finalizar exata. Sempre vai ser resto igual a zero. Ok? Como eu falei para vocês, nós não vamos trabalhar com medidas menores do que segundos. Então, a finalização da divisão tem que ser zero em segundos. Alguma pergunta até então? Vou fazer mais um exemplo. Quatorze horas, 28 minutos. Deixa eu botar tudo de branco, é melhor para vocês enxergarem. Quatorze horas, 28 minutos, dividido por 5. Vamos lá. Vamos começar aqui. 14 dividido por 5 dá quanto? Pronto. 2 vezes 5, 10. 10 para chegar em 14, faltam quanto? 4, não é isso? Pronto. Aqui eu tenho 2 horas, só que aqui meu resto é igual a 4. Meu resto, 4, é menor do que 5, não dá para dividir. O que é que eu tenho que fazer? Me lembre aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar isso, que se 1 hora corresponde a 60 minutos, então 4 horas corresponde a quantos minutos? Eu vou fazer 4 vezes 60. Então 4 vezes 60 dá igual a 200 e 240. Pronto. Então vamos lá. Então eu vou somar, ó. Por que que eu tenho que somar? Porque eu tenho minutos aqui, ó. Eu não perco esse valor. Então vamos ficar aqui, ó. 8, 2 mais 4, 6. Isso. Pronto, agora eu posso dividir. Aqui eu já terminei 2 horas. Vamos fazer a divisão. 26 dividido por 5 dá quanto? Dá 5, não é isso? 5 vezes 5, 25. Para 26, 1. Vou descer 8. 18 minutos. 18 minutos dividido por 5. 18 dividido por 5, quem é que chega mais próximo? Ser vezes 5, 30. É 18. Eu preciso de 18. Quem chega mais próximo? Isso, 3. 3 vezes 5, 15. 15 para chegar em 18. Falta quanto? Pronto. Sobraram 3 minutos. E a gente sabe que não pode ter esta sobra. 3 minutos equivale a quantos segundos? Aqui já terminei. Minutos. 180 segundos. Pronto. Aí o que é que eu faço? Eu continuo minha divisão.
porque esses 3 minutos eu converti em segundos. E esse finalzinho aqui, minha divisão tem que ser exata agora. 18 dividido por 5 dá 3, não é isso? 3 vezes 5, 15. Para 18, 3. Baixando o zero aqui, 30 dividido por 5 dá quanto? 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Olha o que eu falei para vocês. Meu resto da divisão sempre tem que ser zero. Chegou lá em segundos, tem que finalizar com zero. Então, 14 horas e 28 minutos dividido por 5 corresponde a 2 horas, 53 minutos e 36 segundos. Alguma pergunta, gente? Porque vocês vão fazer essa divisão agora para saber se aprendeu. Perguntas? Olha lá, estão calados. Na página 51, você tem aí as questões 45 e 46. Mas eu quero que vocês façam primeiro a letra A e B da questão 45. 3 minutinhos aí para vocês resolverem essas duas letras.
E aí, terminaram? Pronto. Como é que estão, turma? Olha, tem um quê? 30, 37 alunos na sala, poucos falam. E aí, gente, como é que vocês estão? Fizeram aí? Pronto. Perguntem, por favor, viu? Não fiquem calados, não. Fiquem esperando os colegas perguntarem, não. Vamos lá, então. 11 horas. Fazendo aqui a letra A. Dividido por 4. 11 dividido por 4 é igual a quanto? 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar em 11, faltam 3 horas. Pronto. Como a gente sabe que não tem resto, nós vamos transformar 3 horas. Então aqui, ó, eu já paro. Vamos transformar 3 horas em minutos. 3 horas equivale a quantos minutos? Isso. 180 minutos. E aí a gente vai continuar a conversão. 18 dividido por 4 dá quanto? Não, isso é porque você dividiu logo. Então, 4 vezes 4, 16. Para chegar em 18, 2, não é isso? Baixou 0. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, eu tenho 2 horas e 45 minutos. Então, tá aí a resposta da letra A. Letra B. Letra B nós temos 6 horas, 57 minutos e 24 segundos. Tudo dividido por 3. Vamos lá. 6 dividido por 3, divisão exata, fácil. Dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, 0. Vamos agora, então aqui terminou, já tenho 2 horas. Vamos pegar 57 minutos. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, para 5, 2. Vamos baixar o 7. 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Para 27, 0. Então aqui, ó, finalizado. Correto também. Ah, essa divisão foi muito fácil. Desliga o áudio, gente. Continha aqui finalizada. Essa foi muito fácil. Pensei que ia ser complicada. Ele botou muito fácil para vocês. 24 dividido por 3 dá 8, não é isso? 8 vezes 3, 24. Para 24, nada. Então tá aí a resposta da letra B. 2 horas, 19 minutos e 8 segundos. Vamos fazer uma questão a mais aí, ó. Só para avaliar vocês. A última aí. Vamos deixar 47 para vocês exercitarem depois sozinhos. Mostre que 4 horas, 35 minutos e 45 segundos dividido por 5 é igual a 55 minutos e 9 segundos. Vai lá. O que é que você vai ter que fazer? Muito bem. Parabéns. E aí você vai somar com os 35 minutos que está aí. Então façam isso aí, gente. Por que tenho que transformar? Porque 4 é menor do que 5, não dá para dividir. Então ele já vai virar 0 hora. Entendeu?
E aí, terminaram? Então vamos lá. Então, como foi dito aí, 4 horas é menor do que 5. Então 4 não dá para dividir por 5. O que eu vou ter que fazer? Transformar. Eu vou pegar esse 4 horas e converter em minutos. Então, ó, na hora da divisão, 4 horas, 35 minutos. Não é isso? E 45 segundos. Olha só o que é que vai acontecer aqui na hora que eu fizer a divisão por 5. 4 horas, 4 é menor do que 5. Então aqui vai ter que dar 0. Tá vendo? Então 0 vezes 5 dá 4. 4 horas, ele equivale a quantos minutos? Então eu vou fazer 4 vezes 60, que dá muito bem. Então ele equivale a 240 minutos. Vou somar. Vamos somar aqui, que vai dar 275, não é isso? Vamos fazer a divisão, então. 27 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Para 27, 2, não é isso? Dá quanto? 5 de novo. 5 vezes 5, 25. Para 25, 0. Então, já tenho 55 minutos. Olha lá, já está ficando igual o que ele está querendo. 45 minutos, então já é uma divisão exata. 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 5, 45. Para 45, 0. Então, está aí ó, o resultado da minha divisão. 4 horas, 35 minutos e 45 segundos equivale a 0 hora. Não é isso? 59 minutos e 9 segundos. Esse 0 hora aí a gente descarta, porque não precisa, já que foram minutos e segundos. Então, está aí a resposta, que é 55 minutos e 9 segundos, comprovado como ele pediu. Vamos lá então, turma. Pronto, terminamos medidas de tempo. Agora a gente vai para a última medida, medida de temperatura, e a gente acaba com medidas e grandezas, o assunto. E aí já vai entrar no último capítulo do livro. Esse aqui vai ficar para vocês resolverem depois. Medidas de temperatura. Vamos fazer a leitura aqui rapidamente dessa medida de temperatura para a gente se situar e entender o que é que vem por aí. Bora lá. Medidas de temperatura. Imagine a seguinte situação. Fabiano e um grupo de amigos estão planejando acampar no final de semana. Antes de realizar esse feito, um deles ficou incumbido de verificar as condições de tempo para aqueles dias na região do acampamento. Se vai chover, se estará calor, temperaturas elevadas, ou frio, temperaturas baixas, são informações importantes para decidir que tipo de roupas e equipamentos eles devem levar. No dia da viagem, Fabiano teve que desistir da aventura pois ficou doente. Entre os sintomas, estava com febre de 39,5 graus Celsius, o que impedia de sair de casa. Observe que nesse texto que a gente está vendo aí, a utilização da palavra temperatura em mais de uma situação. Você tem duas situações aí em que a temperatura foi mostrada de maneira diferente. Ela pode ser entendida como nível de calor existente em um ambiente, ok? Resultante, por exemplo, da ação dos raios solares, ou o nível de calor do corpo humano, no caso aí, ó, a temperatura, a febre de Fabiano. Então, nós vamos ver esses tipos de temperatura e outros que vão aparecer em seguida. Bom, aí temos o seguinte, para medir determinada temperatura, utilizamos um instrumento próprio para isso, chamado de termômetro.
Esses tipos de termômetro para medir temperatura no ambiente e outros para medir temperatura de um corpo. Então você tem vários tipos de termômetro. E aí você tem aí fotos, vocês já viram com certeza na rua, esse termômetro aí, medindo a temperatura do ambiente. E com certeza em casa, os pais de vocês têm esse tipo de termômetro aí, e que mede a temperatura do corpo da gente. E algumas outras pessoas têm um termômetro pequenininho que tem aquela linhazinha vermelha que vai medir também temperatura do ambiente. Esse termômetro geralmente tem no interior dele álcool, ok? Ou também pode ser usado mercúrio. Então, mercúrio como é que fala? É um metal, é o único metal líquido. Isso. Esse mercúrio ele é extremamente perigoso porque ele é cancerígeno. Então, eles vão estar sendo substituídos aos poucos. Geralmente em farmácia já não vendem mais esses termômetros de mercúrio, que às vezes a gente tem que sacudir para poder descer a temperatura, para poder medir a temperatura do corpo da gente. Então esse termômetro daqui, ele já é pouco utilizado, ok? Devido como é que chama? Ao que ele utiliza no interior, dependendo. Se for álcool, tudo bem, mas se for usado o mercúrio, esse é extremamente perigoso. Então, se esse vidrinho quebrar, você não pode tocar nesse líquido que sai do interior dele, porque ele é extremamente perigoso. Vamos lá. Escalas termométricas. Existe uma temperatura específica da fusão. Vocês já viram em ciências, tenho certeza, não é isso? O que é uma fusão? É a transição da fase do sólido para a fase líquida de uma substância ou mistura. Então, quando sai do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Então, existe a temperatura específica da fusão da água em gelo, okay? E da ebulição da água em vapor, então, transformando a água em gás. Você sabe quais são as temperaturas que ocorre essa fusão ou ebulição? A resposta para essa pergunta depende de saber qual a escala estamos tomando como referência. Cada escala de temperatura tem critérios e graduações diferenciadas. Elas são padrões de relação entre medidas que levam em consideração pontos em comum entre as medidas de temperatura, okay, de modo que possa fazer a conversão entre elas. Por padrão, utilizamos o ponto do gelo, okay, da água e o ponto de vapor da água como valores fixos, ou seja, é a partir deles que as escalas são construídas e temperaturas entre escalas relacionadas. E aí vamos ver quais são as escalas que existem. A primeira é a escala Celsius, que é a que nós utilizamos aqui no nosso país. Então, no Brasil, utiliza-se essa escala. Então, quando vocês veem ali, graus Celsius. Então, no Brasil, as medições das temperaturas são feitas por meio de uma escala termométrica denominada escala Celsius. Nessa escala, as marcações numeradas do termômetro são divididas em 100 partes iguais, ou seja, sua variação de temperatura vai de 0, ponto de fusão da água, okay, a 100 graus, ponto de ebulição da água. A escala Fahrenheit, então, você vê ali a bolinha e o F, que é graus Fahrenheit, que é assim que a gente pronuncia. Alguns países como Estados Unidos, então Estados Unidos, ele usa essa escala. Os americanos, eles não utilizam o grau Celsius como nós utilizamos aqui no Brasil. Então, se você chegar para um americano e dizer assim, olha, está fazendo 20 graus Celsius aqui no Brasil, ele não vai ter ideia, ele vai ter que fazer uma conversão de se essa temperatura significa que calor ou frio, entendeu? Então, eles não entendem, então a gente tem que fazer a conversão para poder eles compreenderem. Nela, a temperatura da fusão da água é 32 graus Fahrenheit e a temperatura de ebulição da água, ou seja, quando a água começa a ferver, é 212 graus Fahrenheit. Qual é a temperatura para a gente? A ebulição é 100 graus Celsius e o ponto de fusão é 0 graus Celsius.
E ainda existe a escala Kelvin. A escala Kelvin, que é representada por essa letra K, também conhecida como escala absoluta, é a unidade de base do Sistema Internacional de Unidades SI, para grandezas de temperatura. Essa escala foi desenvolvida com base na mínima temperatura existente possível. Okay? O que é que vai acontecer aqui? Que é o chamado zero absoluto, que corresponde a aproximadamente 273 graus Celsius abaixo de zero. Para o zero absoluto, Kelvin atribuiu o valor de 0K, de modo que o ponto de fusão da água é de 273, ou seja, quando a água começa a congelar, 273 Kelvin, e o ponto de ebulição é 373 Kelvin, ela começa a ferver em 273 Kelvins. Bom, gente, Kelvin a gente utiliza também. Sabe onde é que vocês vão ver Kelvin? Quando vocês observarem lâmpadas fluorescentes ou as lâmpadas de LED, dê uma olhadinha nas embalagens ou no próprio rótulo, vocês vão ver que a temperatura geralmente, você vai ver em Kelvin. Geralmente as lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas como é que chama? As lâmpadas de LED, que tem o brilho do dia, que a gente chama brilho do dia, ela tem 6.500 Kelvin de temperatura. Então, elas são chamadas lâmpadas frias, mas a temperatura que ela alcança, o brilho da temperatura que ela alcança é esse 6.500 K. Então, essa escala Kelvin, que não é comum para a gente, você vai ver geralmente em lâmpadas de LED, lâmpadas fluorescentes. Depois, quando vocês tiverem um tempo, observem isso. Se tiver alguma lâmpada disponível aí em algum lugar, dê uma olhadinha e procure que vocês vão ver. Ok? Bom, vamos à parte agora que nos interessa. As conversões de escalas termométricas. Como vimos anteriormente, as três escalas mais utilizadas para indicar temperatura são o grau Celsius, grau Fahrenheit e o Kelvin. Observe as imagens a seguir, que podemos comparar visualmente o comportamento de fusão das três escalas. Então, olha só, a água está congelando em 0 graus Celsius, você vai observar aqui, tá vendo? E se eu for transformar 0 graus Celsius em Kelvin, ele equivale a 273,15 Kelvins. Pronto. Se for em Fahrenheit, o que é que vai acontecer? A temperatura começa, a água começa a congelar a 32 graus Fahrenheit, que equivale a 273,15 kelvins. Então, a água congela em 0 graus Celsius, que equivale a 32 graus Fahrenheit. E aí, como é que eu vou fazer essa transformação? Você tem essas formulazinhas aqui, gente. E são elas que vocês vão utilizar. Não se preocupem, você vai ter ela aí o tempo inteiro disponível no livro. Ah, professor, eu não tenho no livro. Dá um print logo nessa tela daqui, que essa parte da tela é a mais importante de todas para vocês utilizarem. Ok? Então, quem está sem livro, dá um print aí, que é o que serve para você fazer as conversões. Primeira conversão. Se eu quiser transformar de graus Celsius para graus Fahrenheit, ou vice-versa, ou seja, de graus Fahrenheit para graus Celsius, eu vou utilizar isso aqui, TC significa temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Vou explicar como é que vai ser aqui agora. Vou botar aqui a tela em branco. Por exemplo, quanto equivale
Deixa eu voltar aqui para ficar direitinho. Gente, desculpa, saiu aqui sem querer. Vamos lá. Vou botar agora a tela em branco. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que a temperatura de Salvador, você queira dizer para um americano qual a temperatura aqui em Salvador nesse momento. Vamos imaginar que se a temperatura aqui em Salvador esteja a 27 graus Celsius. Quanto equivale a 20 graus Celsius em graus Fahrenheit? Então, você vai fazer essa conversão. Como é que eu vou fazer essa conversão? Utilizando a formulazinha que está aí, ó. Qual foi a formulazinha que ele usou? Temperatura em graus Celsius dividido por 5 tem que ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Bom, vamos lá, como é que eu vou explicar para vocês aqui, porque isso daqui vai ser uma equação, então é álgebra. Então, para quem tem dificuldade em álgebra, presta direitinho atenção. Se não entendeu, professor, não entendi, eu vou dar outro exemplo até vocês compreenderem, ok? Então, vamos lá. Então, eu quero transformar 27 graus Celsius em graus Fahrenheit. E eu estou com a temperatura em graus Celsius. Então, onde tem TC, que é temperatura em Celsius, eu vou substituir por 27. Então, 27 dividido por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Eu quero que vocês peguem aí uma calculadora e me digam quanto é 27 dividido por 5. Me dê aí um resultado. Quanto é 27 dividido por 5? Pronto. Pronto. Não, é 5,4. Não pode ser 1,35. É 27 dividido por 5. Olha aí direito. Então, 5,4 vai ser igual a TF menos 32 dividido por 9. Bora lá, vamos lembrar aqui dos princípios da álgebra. Ele está dividindo, ele passa para cá fazendo o quê? Multiplicando, não é isso? Então, vamos lá. TF menos 32 vai ser igual. 9 vezes 5,4 dá quanto? Me diz aí, por favor. Quarenta e oito. Isso. Então, igual a 48,6. Vocês repararam que é uma equação, que é aquela álgebra que nós estamos estudando? Quem é o valor desconhecido? O valor desconhecido é a temperatura em Fahrenheit, é ela que nós estamos querendo descobrir.
Então, ele é como se fosse o x da questão. É a incógnita x. Só que eu coloquei aqui a representação através de temperatura em Fahrenheit. Vamos lá, vamos continuar com o princípio. Aqui eu estou subtraindo 32. Como é que ele passa para lá, para o segundo membro da equação? Passa somando, não é isso? Lembram? Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 48,6. E o 32 que estava subtraindo passa para cá somando. Mais 32. Quanto é que dá? 48,6 mais 32. 80,6. Ou seja, a temperatura é 80,6 graus Fahrenheit. Essa é a resposta da questão. 80,6 graus Fahrenheit. Perguntas até agora? Vamos fazer o inverso agora. Vamos transformar Fahrenheit em graus Celsius. Dá um print nessa tela aí que ela não vai voltar mais, só que for assistir a aula de novo, em vídeo que for gravada. Vou dar mais um exemplo. Só que agora eu vou fazer o inverso. Eu vou colocar a temperatura em graus Fahrenheit e vou transformar em graus Celsius. E aí, posso? Vamos lá. Eu quero agora o seguinte. Vamos dizer que um americano diz assim, olha, na minha cidade está fazendo 86 graus Fahrenheit. Só que você não sabe lá se está calor ou frio. O que é que você vai fazer? Vai converter ele em graus Celsius. Quantos graus Celsius equivale a 86 graus Fahrenheit? Eu vou usar a mesma formulazinha que a gente viu ali. Então, toda vez que eu quiser transformar de Fahrenheit para Celsius e de Celsius para Fahrenheit, eu vou usar sempre ela. Qual é ela? Temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Só que dessa vez você não tem TC, você tem quem? O TF. TF é quem? 86, não é isso? Então vamos lá. Isso. Então vamos fazer aqui, ó. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 vai ser igual a 86 menos 32 dividido por 9. Vamos lá. Quanto é 86 menos 32? Pronto. 54 dividido por 9. Deixa eu botar o 5 aqui que eu acabei esquecendo. Vamos lá. 54 dá uma divisão exata, não é isso? Por 9. Quanto é que dá 54 dividido por 9? Pronto. Temperatura. Aqui vai dar igual a 6. O que é que eu faço aqui agora? Quem pode me dizer o que é que eu faço? O que é que vai acontecer com esse número 5? Ele vai fazer o quê? Muito bem. Ah, isso aí. Não pode esquecer quais são os princípios o princípio multiplicativo. Então,
nós temos Tc vai ser igual a 6 vezes 5. Então, nesse caso aqui, a temperatura em graus Celsius é de 30 graus, ou seja, lá está fazendo calorzinho. Então, 86 graus Fahrenheit equivale a 30 graus Celsius. Então, toda vez que eu precisar transformar Fahrenheit em Celsius, ou Celsius em Fahrenheit, eu sempre vou utilizar esta formulazinha daqui. Ok? Daqui a pouco vocês vão fazer o exercício, vocês vão fazer isso daí. Agora vamos utilizar outra escala. Vamos transformar agora graus Celsius em Kelvin, ou Kelvin em graus Celsius. Então vamos lá. Eu quero saber a temperatura em Kelvin, 15 graus Celsius. Eu quero transformá-lo em Kelvin. Para transformar em Kelvin, vocês vão ver essa outra formulazinha aqui, ó, onde você tem Tc, que vocês já sabem que é temperatura em graus Celsius. Então, ó, Tc vai ser igual a Tk, ou seja, temperatura em Kelvin, menos 273. Vamos lá. E nós temos a temperatura dele da seguinte maneira. Tenho 15 graus. O que é que vai acontecer? Eu vou reorganizar isso daqui, porque a gente vai ter o seguinte, ó, vamos transformar isso aqui em meu primeiro membro e esse aqui no meu segundo membro. A gente só vai mudar a ordem para vocês entenderem. Tk menos 273 é igual a Tc. Ok, gente? Tanto faz você colocar desta primeira forma ou desta segunda forma. As duas correspondem à mesma coisa. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o Tc por 15. Então, Tk vai ser igual a... Deixa eu não botar igual, não. Eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem. Não vou botar igual direto, não. Tk menos 273 vai ser igual a 15. O que é que está acontecendo? Eu vou ter que passar esse 273 para depois da igualdade. Então, ele vai passar com a operação inversa, não é isso? Ele vai passar o quê? Somando. Concordam comigo? 15 mais 273. Então, qual vai ser a temperatura em Kelvin? 15 mais 273 dá quantos Kelvin? 288 kelvins. Muito bem. Então, a temperatura, deixa eu apagar aqui, ó, Tk vai ser 288 Kelvin. Esse é mais fácil, para transformar graus Celsius em Kelvin e vice-versa. Agora, se a gente quiser transformar Fahrenheit para Kelvin ou Kelvin para Fahrenheit, dá um print aí nessa tela, para poder depois usar e ver como é que funciona. Que vocês não vão encontrar isso no livro, ok, gente? Dá um print, ou depois, qualquer dúvida, isso, ou depois pega a videoaula e revê quantas vezes for necessário. Bora lá. Vamos fazer aqui, ó. Eu quero agora fazer o seguinte, eu quero transformar Fahrenheit em Kelvin. Entendeu? Transformando Fahrenheit em Kelvin, eu vou usar uma outra fórmula. Então, vamos ver aqui, ó, por exemplo. Deixa eu ver aqui uma temperatura que não seja...
Bora lá. Eu quero transformar 114 graus Fahrenheit. Desliga o microfone, gente, para não atrapalhar. Em Kelvin. Para isso, a gente vai usar a formulazinha que está aí também disponível no livro de vocês. Temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 deixa eu mudar isso aqui, esse Fahrenheit. Deixa eu botar um número aqui que com certeza o livro vai colocar para vocês de forma não tão complicada. É só botar 113. Pronto. Vai ser igual a TK, temperatura em Kelvin, menos 273 divididos por 5. Então você vê que ela é bem parecida com a primeira, não é isso? Só inversa, então vou ter TF menos 32. Vamos lá. Então vamos substituir. Quem é TF aí? 113. Concordam comigo? Então, ó, 113 menos 32. Ô, gente, desliga o microfone. Desliga o microfone. TK menos 273 dividido por 5. Vamos lá. Quanto é que dá 113 menos 32? Diz aí para mim, por favor. Oi? 113 menos 30. 100 e quanto? Ah, 81 dividido por 9. Ah, que bom, já tem uma divisão exata. É igual a TK menos 273 dividido por 5. Vamos lá. Então nós temos aqui o seguinte. 81 dividido por 9, a gente já pode colocar aqui 9, não é isso? 9 vai ser igual a TK menos 273 dividido por 5. Vamos lá? O que é que está acontecendo aqui? Esse 5 que está dividindo, ele vai passar para cá fazendo o quê? Multiplicando, não é isso? Pronto. Então vamos fazer o seguinte, ó. TK menos 273 vai ser igual a... Esse 5 vai passar multiplicando. 5 vezes 9. Ou 9 vezes 5. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então nós temos TK. Isso acontece também, ó, com a igualdade, viu, gente? Ah, mas professor, ele estava aqui no segundo membro porque ele foi para o primeiro. A ordem aqui, ó, na igualdade também não vai alterar em nada. Dá 5 vezes 9, 45. E esse 273 que estava subtraindo, ele vai passar o quê? Somando, não é isso? Mais 273. Então, TK vai ser igual. 45 mais 273 dá quanto? Diz aí para mim. E aí dá quanto? Isso. 318 kelvins. Então, transformei.
graus Fahrenheit em kelvins. Ok? Vamos fazer o exercício aqui agora, porque com exercício, se vocês tiverem dúvidas, eu dou mais exemplos. Já saiu tanta gente assim da sala, foi? Vamos lá, vamos ver os exemplos aqui. Bom, vamos começar pela letra A. Vamos fazer devagarzinho. Não vou pedir para vocês fazerem tudo de vez, não. Eu vou dar assim, ó, 1 minuto e meio, faz aí a letra A. Eu quero transformar graus Celsius em Fahrenheit. 10 graus Celsius equivale a quantos Fahrenheit? Vamos fazendo um por um, dou o tempo, vocês fazem, depois eu corrijo. Porque assim vocês aprendem. Bora lá, faz aí. Quando terminar, avisa aí. Estou marcando aqui 1 minuto e meio. E aí, gente, encontraram quanto? Oitenta vírgula seis. Pronto. Vamos ver se está certo. Vai olhando aí o passo a passo para saber se errou e onde errou, tá certo? É assim que vocês fazem para ver. Vamos então? Qual é a formulazinha? Lembra aí para mim qual é a formulazinha que eu tenho que trabalhar nessa letra A? Eu vou usar o quê? TC dividido por 5 vai ser igual a TF, não é isso? Pronto, dividido por 9. Então é essa daqui que eu tenho que usar para transformar Celsius em Fahrenheit. Então nós temos aqui, ó, nós temos a temperatura em graus Celsius, são 10. 10 dividido por 5, olha a divisão exata, já facilita para a gente,
é igual a TF menos 32 dividido por 9. Vamos então. 10 dividido por 2 dá o quê? Ou 10 dividido por 5, eu já falo a resposta, né? 10 dividido por 5 dá o quê? 2. Vai ser igual a TF menos 32 dividido por 9. Me diz aí o que é que eu tenho que fazer agora. Isso. Então, vou fazer assim, ó. TF menos 32 vai ser igual a 9 vezes 2. Então, TF menos 32 vai ser igual a 18. E aí, agora, o que é que eu tenho que fazer? Não. Lembra da regrinha? Se ele está subtraindo aqui no primeiro membro... Isso, não pode esquecer desses detalhes, não. Por isso que vocês aprenderam álgebra, para quando chegar aqui não ter esses problemas. Então, 18 mais 32, que dá quanto? Não, 50. Então, são 50 graus Fahrenheit. Vê aí no processo onde se errou, coloca ao certinho e faz a letra B. Transforma aí 17 graus Celsius em Kelvin. Dá uma olhadinha lá na fórmula. Não se preocupe que as fórmulas vocês não precisam ficar memorizando agora. Vocês só vão dar uma olhadinha, coloca a fórmula e resolve. Corrige aí a letra A e faz a letra B. Gente, tira o som, gente. Senão vai ter que acabar desligando o som de vocês. E aí, a resposta da letra B já tem? Pronto, eu aguardo.
290 kelvins? Será que está certinha? Vamos ver. E o restante da turma? Sexto ano está saindo antes do horário. Como é que pode isso? E aí está perdendo a aula. Vamos lá então. Temos aqui o seguinte. Temperatura, eu tenho aqui em graus Celsius, é 17, não é isso? Então 17 vai ser igual a TK menos 273. Como TK é incógnita, eu vou jogar o 273 para lá, para o primeiro membro. E ele está aqui subtraindo, ele vai passar o quê? Somando, não é isso? 17 mais 273, que vai ser a temperatura em Kelvin. Quanto é que dá 17 mais 273? 290. Está aí. Então, a resposta dessa questão, 290 K. Mais uma. Letra C. 104 graus Fahrenheit em graus Celsius. Que usa a mesma fórmula da letra A. Faz aí. Olha aí a formulazinha para lembrar. Já tem uma resposta? Deu 40 graus? Isso. Muito bem. Aí, tá vendo? Que é treinando que aprende. Vamos lá então, vamos resolver aqui, ó, para quem está em dúvida. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Eu não tenho a temperatura em graus Celsius, então é ela que eu vou encontrar. Ela é incógnita. Então vai continuar lá, ó, TC dividido por 5 é igual a TF, que é 104, não é isso? 104 menos 32 dividido por 9. Então, a temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual. Quanto é 104 menos 32?
dá quanto? Oi? Não entendi? Pronto. 72 dividido por 9, não é isso? Aí nós vamos ter aqui o seguinte, 72 dividido por 9 é uma divisão exata. Então vamos lá, ó. TC dividido por 5 é igual a 8. E esse 8, esse 5 que está aqui dividindo, ele vai passar para cá multiplicando, não é isso? Então, vamos lá. A temperatura em graus Celsius vai ser 8 vezes 5. Temperatura em graus Celsius é igual a 40. Muito bem aí, ó. Graus Celsius. Parabéns. Vamos lá. Faz a letra D. Vamos fazendo um por um para ir treinando. Faz a letra D agora. Essa aí foi a única fórmula que a gente não usou ainda. De Fahrenheit em Kelvin. E aí, já encontraram algum resultado? Vocês estão danados demais. Bora lá. Então temos aqui o seguinte. Nós temos a temperatura em Fahrenheit e queremos transformar em Kelvin. Então vamos lá, vamos substituir. Temperatura em Fahrenheit é 365, não é isso? Então vamos substituindo. 365 menos 32 dividido por 9 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Quanto é que dá 365 menos 32? 333, que é uma divisão exata por 9. É TK menos 273 dividido por 5. Quanto é que dá 333 dividido por 5? Olha lá. Então, 37 dividido por 9. A gente já fez essa divisão. 37 vai ser igual a TK menos 273 dividido por 5. Dividido por 5. Então a gente já sabe que esse 5 vai passar multiplicando pelo 37, correto? Então a gente vai ficar assim, ó. TK vai ser igual a 273 .
ele vai passar somando, mas eu não vou fazer dessa forma não, senão vocês vão ficar perdidos. Não vou passar direto não. Vamos lá. Vamos fazer o passo a passo mesmo. Ele já passaria com o sinal trocado. K menos 273 vai ser igual... 5 vezes 37 dá quanto? 180 aí? Pronto. Então, nós temos que esse 273 que está subtraindo de TK vai passar somando, não é isso? 185 mais 273. TK, ou seja, a temperatura em Kelvin vai ser de quanto? Não. Alguém falou certo antes. Pronto. Então nós temos 458 kelvins de temperatura.